Repercutindo tudo, né, Vera? Tudo acaba passando por aqui pela análise, pela fala dos deputados, né? E também dos senadores, porque ontem a sessão foi uma sessão do Congresso que aconteceu. Tudo isso aconteceu durante essa sessão do Congresso, essa sessão aí de análise dos vetos, né, presidenciais, e que havia na pauta ainda também, tem aí na pauta a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A nova sessão do Congresso está marcada para voltar hoje, para ser retomada hoje às 4 horas da tarde. Faltam ainda 9 vetos presidenciais para serem analisados, entre eles essa questão da cobrança ou não das bagagens nos voos nacionais e internacionais, e também um veto importante ao projeto de lei da proteção de dados. A gente vai conversar com os deputados que estão aqui com a gente para saber a expectativa deles para a votação de hoje. Quem está aqui comigo hoje é a deputada Maria do Rosário, que é do PT do Rio Grande do Sul, é vice-líder do PT, e o deputado Haroldo Martins, que é do Republicanos do Paraná. Deputada Maria do Rosário, sua expectativa para essa análise de vetos, a senhora acha que consegue chegar até a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a sessão do Congresso de hoje? Creio que sim, porque ontem nós conseguimos avaliar, bom dia, Haroldo, bom dia aos nossos telespectadores da TV Câmara, Carol. Nós conseguimos avançar bastante na pauta, trabalhamos o enfrentamento aos vetos e tivemos uma grande vitória da democracia, na medida que foram derrubados a maioria dos vetos ao projeto como ele tinha saído da Câmara, ao projeto, portanto, do abuso de autoridade. O que significa que nós preservamos a legislação brasileira, preservamos a Constituição e asseguramos que o abuso de autoridade seja tratado como tal, como algo que não deve acontecer, seja quem for, seja uma autoridade parlamentar, do Poder Executivo, um policial, um médico, qualquer pessoa. As pessoas estão no Brasil, as autoridades, sobretudo as autoridades públicas, devem à população o melhor atendimento e o respeito, e é isso que nós resgatamos aqui. Deputado Haroldo, na opinião do senhor, dos vetos que ainda faltam a ser analisados, essa questão, por exemplo, da bagagem, já começou a se discutir algumas vezes na sessão do Congresso e acabou se passando para outros menos, por incrível que pareça, considerados menos polêmicos do que esse? É verdade. Ninguém precisa ter bola de cristal para saber qual vai ser o resultado dessa questão da bagagem. É a questão de bom senso e consciência. Em relação ao que a deputada Maria do Rosário estava falando, essa casa fala, essa casa tem opinião. Ela tem opinião ideológica, mas quando saiu daqui com a votação, saiu com uma voz. Foi para onde de direito teria que ser aprovado ou vetado, foi vetado, voltou para cá, a opinião da casa permaneceu. Assim é a democracia, não é nada pessoal. A essa questão, e se eu me adianto, inclusive, no assunto que você não tenha perguntado para mim ainda, a questão dos votos do presidente em relação ao abuso de autoridade, se não houvesse precedentes, a casa não teria falado assim. E eu sou dos republicanos, eu tenho uma ideologia política e quem sabe como é que é. Por que há essa questão da resposta dada pela casa? Porque há precedentes. Porque se deixa de agir no contexto daquilo que é lei para se ter julgamento político e ideológico, e juiz não pode trabalhar dessa maneira. Então, a voz dessa casa tem que ser ouvida. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a expectativa da senhora? A minha expectativa é que venhamos a votar. Nós estamos com muitos problemas no orçamento. Veja, por exemplo, que a gente recebe aqui as universidades, os institutos federais, fala-se tanto em educação, o próprio Fundeb, nós queremos votar para que tenhamos a garantia de que o Fundeb seja permanente. A deputada Dorinha fez um excelente trabalho no âmbito da Comissão Especial do Fundeb, mas tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias como a Lei Orçamentária, em análise na Comissão de Orçamento, não respondem a essas necessidades básicas da população. Não respondem a políticas públicas fundamentais. Então, há uma série de debates que o plenário deverá responder, tanto agora quanto futuramente, na análise do Orçamento Geral da União. E eu creio que, sobretudo, a educação, a saúde, a assistência e a segurança devem estar na linha de frente das nossas preocupações. O nosso povo está vivendo um desemprego terrível e nessa hora em que a população está desempregada, Haroldo, falta tudo em termos de política pública, ou seja, as pessoas ainda estão mais abandonadas pelo Estado. Os gestores da economia avaliam que o ajuste fiscal vale tudo. Para nós, o ser humano e a injeção de recursos na economia pode fazer girar a economia. O modelo econômico do Brasil está errado.
Deputado Harold, nesse contexto tem um ponto polêmico na LDO, que é a questão dos recursos para o fundo eleitoral, para financiar as eleições com financiamento público. O que o senhor acha que deve acontecer no debate dessa questão lá na discussão da LDO? Olha, eu tenho a minha opinião em relação a isso. É difícil dizer como é que a coisa vai ser. É uma coisa delicada, é uma coisa que a população brasileira mais esclarecida e menos de massa de manobra deve estar atenta, tem a sua opinião. Muitas vezes as informações que são passadas para eles não são exatamente aquilo que realmente é. É um modelo que no Brasil já existe há muito tempo e não será da noite para o dia que a coisa vai ser mudada. Tem coisas que eu discordo e posso falar abertamente, como, por exemplo, uma questão de reajuste porque houve uma defasagem. Nós estamos falando de fundo eleitoral. Mas não entro na questão do fundo em si, porque aí existem coisas culturais e históricas no Brasil, muitas outras coisas que precisariam ser mudadas. Isso também é uma coisa que está dentro de um fundo cultural e histórico, antes mesmo de nós sermos deputados. Vocês acham que volta alguma coisa na Câmara essa semana? Tem medida provisória na pauta, tem o projeto do ISS, acha que alguma coisa... Se me permite só uma coisinha, eu vou estar presidindo agora a sessão da Câmara, que é em comemoração a 66 anos da TV Record. A TV Record é a mais antiga televisão brasileira em existência. E ainda que eu tenha o prazer de estar ao seu lado, ao lado da deputada Maria do Rosário, mas eu vou precisar me retirar. Eu gostaria de trazer a atenção dos telespectadores da TV Câmara em relação a isso. A TV Record é a mais antiga televisão brasileira em existência. Então isso é um ponto positivo e razão de comemoração para todos nós brasileiros. Deputado, obrigada pela sua participação. Então a TV Record também aqui, que o parlamentar vai estar dirigindo a sessão. A gente continua, deputada. A gente agradece a sua presença, deputada. A sessão solene começa daqui a pouquinho. Tem uma sessão solene também em comemoração à radiodifusão, que hoje parece que é o dia da radiodifusão também. Ótimo, que maravilhoso, né? Eu fui presidente da Record Internacional durante 8 anos e a gente conseguiu levar muito daquilo que é a televisão brasileira para o mundo, inclusive um acordo com o governo da China em levar o sinal da TV Record para lá, porque eles queriam, através desse sinal que chegasse lá, fazer com que os chineses aprendessem português. Eles nunca dão laço sem nó. Estão olhando para o futuro e eu acho que é bom a gente aprender chinês, aprender português, aí aprendendo, né? Deputado, obrigada. Então, eu continuo conversando com a senhora, deputada, sobre a sessão da Câmara. A senhora acha que vota alguma coisa essa semana ainda? Olha, eu acho que há um impacto tão grande desse discurso na ONU, mas tão grande, que a Câmara tende a ficar ainda atônita. Uma grande parte dos parlamentares estão atônitos, porque nunca nós tivemos uma representação brasileira que tivesse tanta dificuldade de expressar o que é o Brasil. Sinceramente, o Bolsonaro falou para o seu próprio grupo, para os seus apoiadores, nem é para os seus eleitores, porque os eleitores pensam de diferentes formas, mas aquele grupo mais radicalizado. E isso não é a política nacional e isso não é a política externa do Brasil. Então, há um impacto aqui com este fato, a morte da menina no Rio de Janeiro, esses elementos todos também chegam à vida política do parlamento de uma forma muito difícil de ser superado rapidamente. E veja o que está na pauta, Carol. Está na pauta a alteração do registro do sistema de armas. Então, se depender de nós não vamos colocar em votação isso. Nós vamos obstruir, porque o relatório, ele é mal feito, ele está errado. Liberar armas. O que o Brasil vai ganhar em reduzir a idade de porte de armas de 25 anos para 21 anos? O que nós vamos ganhar em termos de... as armas legais acabam na mão ilegal. Uma arma que é para se defender acaba matando uma mulher dentro de casa. Num feminicídio. Então, realmente, nós estamos extremamente preocupados e preocupadas. E há, neste projeto, aquele excludente de licitude, que é pessoa que mata, que diz que está sob forte emoção, policial que mata, é aquilo que foi dito agora há pouco no plenário, a gente viu aqui no vídeo, né? Foi dito, não, o policial não tem responsabilidade. Ora, o policial, ele é um técnico, ele é uma pessoa que tem que estar preparada. E o objetivo dele é preservar a vida. Então, essa questão de tiroteio em meio a pessoas, com crianças, tudo isso tem nos levado a uma condição absurda. É claro que nós responsabilizamos o crime organizado, mas nós não fechamos mais os olhos para quando o crime tem conexões com a polícia.
porque a polícia é para servir o bem, então, não é? Servir a vida. E os criminosos precisam ser presos. Mas e quando há policiais que atravessam esse caminho e vão para o lado do crime? Eu acho que eles estão traindo, inclusive, a missão que tem de salvar vidas. Deputada Maria do Rosário, obrigada pela sua participação. Esse assunto muito importante que ela mencionou deve voltar a ser discutido logo mais no grupo de trabalho que analisa, então, o pacote anticrime. Foi um resuminho do que deve acontecer hoje aqui pelo plenário, tanto da Câmara quanto do Congresso. A gente volta com a Vera.